Bom, pessoal, na aula passada, né, nós trabalhamos, e a aula retrasada, a parte de desempenho, né, e análise de desempenho, né, baseado em norma, e essa aula, né, daqui para frente, nós vamos trabalhar a parte de estrutura de concreto, né, então vamos utilizar, o nosso foco vai ser a BNT-NBR 6118, ok? Então, toda a parte de vigas, peso em locais diferentes, estrutura, nós vamos estar analisando, tá? A parte de concreto armado, né? Então, daqui para frente, o foco vai ser bastante cálculo, tá? Então, eu sugiro, né, que vocês estejam sempre disponível uma calculadora de preferência científica, né, daqui para frente, para que a gente possa estar verificando, fazendo juntos os cálculos, tá? Eu fui botando bastante animação com base no material pessoal, né, de estudo, então eu fui montando, né, o meu próprio slide animado com esse material, mas a gente vai verificando, né, todos os valores direitinho, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, recapitulando, o que são elementos lineares? São aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos 3 vezes maior a dimensão transversal, né? O comprimento longitudinal supera em pelo menos 3 vezes maior do que a dimensão da seção transversal. Aí você chama de elemento linear. Definição de viga, que é o nosso foco. Elementos lineares em que a flexão é predominante, né? Então, basicamente, que toda a nossa estrutura de cálculo, né, vai ser relacionada à flexão de uma viga, né, em posições diferentes, tamanhos diferentes, né, pontos de apoio, por aí vai. Tá? Então, pessoal, a ideia, né, a gente vai seguir o passo a passo. A gente tem uma viga, né, ela está com apenas 2 pontos de apoio. A viga só que esse traço aqui no meio, tá? 2 pontos de apoio e por ela, né, existe, né, uma carga de 10 kN por metro, distribuída ao longo do comprimento dela. E o comprimento dela, 4 metros. Então, eu vou explicando passo a passo, já trabalhando com cálculo, demonstrando fórmula para fazer sentido, mais sentido, né? E os pontos que eu preciso trazer, uma teoria para explicar sobre aquele assunto, eu vou trazendo paralelamente e a gente vai analisando. Ok? Então, a ideia é a gente traçar a derivação do momento fletor da viga e o diagrama de esforços cortantes. Né? Esforços cortantes é, se você for analisar, esforços em pontos diferentes. Né? Nessa viga aqui. Esse é o nosso exemplo. Em determinado momento, a gente vai trabalhar com exercícios, aí nós vamos trabalhar com vigas de comprimento diferentes, mais um ponto de apoio, além da carga, né, valores diferentes, mas sempre em quilonewton por metro, pontos de apoio em diferentes posições da viga. Né, então, nós vamos trabalhar exercícios diferentes. Ok? Bom, então, quando a gente fala de derivação do momento fletor e diagrama de esforços cortantes, tudo começa com análise de quantos pontos de apoio possui, qual o comprimento da viga e qual é a carga, né, que está aplicada nela. Ok? Então, trouxe para cá. Então, vamos trabalhar a parte de aplicação. Então, por essa viga aqui, ó, com uma carga
né, essa viga de 4 metros com uma carga de 10 kN por metro, qual vai ser a força, né, que vai aplicar, qual vai ser a carga aqui que vai aplicar na viga? Se nós temos 4 metros com 10 quilonewtons, né, vai ter uma resultante de 40 quilonewtons. Ficou claro, pessoal? Nós temos uma viga de 4 metros com uma carga de 10 kN por metro, vai proporcionar uma resultante de 40 kN ao longo da viga. Pessoal, qualquer dúvida, sinaliza pelo chat, que eu estou aqui com a tela de transmissão acima, ou abre o áudio e fala comigo. Tá? Muita atenção nesse passo a passo. Ou seja, né, ele vai ter 40 quilonewtons distribuídos. Como não existe, a gente não está falando em inclinação, a gente está analisando uma viga, né, horizontalmente perfeita, então significa que em cada ponto de apoio vai estar suportando 20 quilonewton. Tá? Como essa análise aqui é bem importante, eu vou levando esses desenhos à medida que a gente vai necessitando desse ponto de análise, ok? Bom, conversão de sinais, né? A gente fazer a análise cortante, né? Então, se você está aplicando em cima é positivo, embaixo vai ser negativo, ok? E a carga, né, ela vai aplicar em pontos diferentes, positivamente. Então, nós vamos analisar, né, lá mais na frente. Como se aqui não fosse ponto de apoio, fosse fixo, e o lado de cá fosse apoio, e depois ao contrário, tá? Para a gente fazer essa análise aqui de forças, né, de acordo com a carga. Bom, então, esse diagrama, né, de cortante, ele é um desenho, ele não desenha a viga, ele desenha um diagrama de forças, tá? 40 kN, né, descendo, distribuído em toda a extensão da barra. Então, ela vai ter uma força positiva e uma força negativa. Para baixo é negativo, para cima é positivo, tá vendo? Ok? E de mesma intensidade, distribuído para cá, distribuído para cá. Vocês vão reparar que esse desenho aqui, em projetos diferentes, com apoio no meio, mais um apoio no meio, e a força resultante sendo aplicada, né, na primeira metade, segunda metade, em um quarto da primeira metade. Então, vai reparando que esse desenho ele vai tomando formas diferentes. Né? Perfeitinho aqui, porque nós temos a distribuição perfeita. Né? Positivamente está para cima, negativamente está para baixo. Equação do cortante e equação do momento. Tá? Então, a equação do cortante, né, o ponto positivo, né, da resultante. Então, nós vamos ter Qx igual a 20 menos Q minúsculo x. Né? 20 porque 20 kN. E o x da análise é esse x aqui. A resultante, a carga, né, tá aqui e o x tá aqui. Essa distância. Se nós formos parar para analisar
Aqui está do cortante, né? A equação do momento, então, 20 vezes x menos a carga vezes x, que é a resultante, vezes a distância, que é x sobre 2. Porque o x, na verdade, ele é de ponta a ponta, né? Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei. Ó, o x ele é de ponta a ponta. Então, daqui para cá, x sobre 2. Deixa eu até editar para não ficar confuso para vocês. Pronto, para não ficar confuso. Sobre 2. Só que o que acontece? Né? Quando está multiplicando, x vezes x ao quadrado. Então, aqui está a forma da fórmula que nós iremos utilizar. Ok? Então, toda vez que for trabalhar com a equação do momento, para esse estudo de caso aqui, que eu estou aproveitando, para não ficar jogando um monte de fórmulas, eu já estou colocando com valores, né? Que já fica um passo a passo já com valor, já com exemplo. Caiu a conexão, voltei aqui. Pessoal, se não estiver me ouvindo ou me vendo, ou vendo a minha apresentação, me avisa, tá? 1 kN é aproximadamente igual a 1 kg força. Ó, 1 kN é aproximadamente igual a 1 kg força. Ok? Você está pegando grandezas diferentes aqui, de força e massa. Me dá um alô aí, Marcos, se entendeu, se ficou claro. Agora Desculpa, apareceu aqui a fórmula. Não ouvi. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora apareceu aqui a fórmula. Ah, agora apareceu a tela. Apareceu a fórmula aqui agora. Tá, o Marco, eu escrevi no chat. Conseguiu ver aí ou não está aparecendo para vocês? Você tinha feito uma pergunta, se 1 kN é igual a 1000 kg. Ah, tá, beleza. Show de bola. Então, vou continuar aqui. Ó. Então, ó, como falei, né, eu vou explicando e demonstrando as equações e já vou trabalhando com valores para já servir de exemplo. Né? A hora que eu cobrar uma atividade, você já tem o passo a passo já feito para te ajudar. Então, esse 20 aqui é esse 20. Né? Esse x sobre 2, aqui, ó, x sobre 2, porque o x é de ponta a ponta. Né? Se a análise está do meio para a esquerda, ou do meio para a direita, nesse caso aqui, do meio para a esquerda, então pegaremos a metade do comprimento. Aqui está a dedução de fórmula, a gente já vai fazer a aplicação. Tá?
E no nosso caso, o Q é o 10, ok? E o X é o 4 metros, né? X sobre 2, 2 metros, ok? Então, por isso que está 2 aqui. Então, trouxe para cá a imagem. Então, a força, como ela é aplicada, o momento positivo, que é para cima. Vamos lá. Momento fletor. O momento fletor é quando nós fazemos o somatório do momento cortante igual a zero. Quando iguala a zero. Então, o momento cortante, nós temos um momento positivo máximo, positivo que está para cima, tá vendo? Momento positivo máximo vai ser igual ao momento de x. Então, o momento cortante vai ser igual ao momento positivo máximo, que vai ser igual ao momento de x. Então, o momento cortante, nós vamos trabalhar aqui, ó, a aplicação da fórmula, né? (20 vezes x) mais aqui o x ao quadrado, né? Sobre 2 igual a zero. Igualou a zero, aí nós temos, né, o momento fletor. Então, o momento cortante, 20x, aqui é a dedução da fórmula, tá, gente? 20x, que aqui, ó, era menos e aqui era mais. Então, multiplicado por menos 1, ele inverte, tá? Voltamos na fórmula lá. Momento cortante, né? O 20x menos a carga vezes o x ao quadrado sobre 2. Então, por dedução, se o momento cortante é igual ao momento fletor, então o momento fletor vai ser igual a 20x menos qx ao quadrado sobre 2. Então, nós vamos usar essa equação aqui. Pessoal, estou ouvindo algum áudio aberto? Alguém está com alguma dúvida? Quer interagir? É o do Marco. Está com alguma dúvida, Marco? Ou quer interagir? Desculpa aí, Breno. Foi eu que caí e voltei. Não. Tá, beleza. Então, eu vou dar sequência aqui. Calma que parece assustador, mas com passo a passo as coisas vão fazendo sentido. Tá? Então, foca que o momento fletor, né, será 20x. 20 por quê? Porque 20 vezes x. 20 por quê? Porque a gente está fazendo uma análise, né, da direita para a esquerda. Repare que nós tiramos o ponto de apoio aqui. A gente está fazendo uma análise da direita para a esquerda. Nós está pegando esse 20, né? X, ele está aqui, ó. Então, menos a carga 10, né? Vezes x ao quadrado, valor de x, sobre 2. Né? A gente está fazendo uma análise da metade. Então, o momento fletor... Espera aí que eu repeti. Então, o próximo passo é a equação do cortante. Né? O cortante é quando o somatório, né, da força resultante em Y, ou seja, vertical, iguala a zero. Então, quando isso acontecer, o V vai ser igual ao Q de X. Tá? Então, na equação do cortante, a gente pega o V e iguala a Q de X. A gente está deduzindo fórmula, tá? E usando esses valores aqui. Então, a fórmula, né, menos V mais 20, que é essa força aqui, ó, tá? Já estou colocando os valores, menos a carga Q vezes o X. Igualou a zero, ó, quando iguala a zero no momento cortante. Então, teremos, ó, passa todo mundo para o outro lado do igual, só fica o menos V igual, aí o 20 vira menos e o Q vira menos, né? O QX. Vira mais, desculpa.
vira mais. Passou para o outro lado igual. Multiplicou por menos 1, fica positivo o termo da esquerda, o V. O 20 inverte sinal, de menos vira mais, e o QX inverte sinal, de mais vira menos. Né? Então, nesse ponto, nós igualamos o vetor, né, da equação cortante, a análise aqui vertical de y, né, igual a zero. Ou seja, o vetor igual a Q de x. Então, o vetor igual a Q de x, né, igualou a zero. Então, o vetor igual a Q de x, nós vamos ter 20 menos QX. Então, essa aqui vai ser a equação do cortante. Tá? Para o somatório das forças verticais em Y igual a zero. Já temos a equação do momento e agora a equação do cortante. Então, observações, né, que a gente tira daí. Q de x, a equação do cortante, né, temos o momento máximo positivo e no caso de calcularmos, né, ao invés de m de x, botar m de 2, temos o momento máximo positivo onde a cortante é igual a zero. Caso aqui de cima, onde a cortante é igual a zero. Então, a cortante é igual a zero, então nós vamos ter momento máximo positivo. Fazendo o M2 na equação do momento, né, M de x. Né, então, esse 2 é o valor do x. Por que 2? Porque é a metade do comprimento total da viga. Ficou claro isso, pessoal? Se não ficou claro, dá um alô, tá? A viga ela tinha 4 metros de comprimento. A gente está fazendo uma análise da direita para a esquerda, né? E com aquela força resultante no meio. Então, do meio para frente, né, 2 metros. Então, x igual a 2. Então, a equação do momento que nós tínhamos... Brian, usa o meio, usa o... Oi, eu não tô ouvindo. Ô, Brian, usa o meio da coluna, da viga. Neste caso, está usando o meio. Usa o meio da viga, porque a parte mais aguda da viga. Então, nesse caso, a gente está fazendo o cálculo com a resultante no meio. Mas vai ter momento... Peraí, vai ser mais rápido ao invés de... Porque é a parte mais aguda dela, onde ela tem mais... vai ter momento... concentração de peso. Só um momento. Espera aí, pessoal. É porque esse nosso estudo de caso está sendo com base na viga com 2 pontos de apoio. Quando botar mais um ponto de apoio, né, a gente vai poder, essa resultante, a gente vai poder andar com ela para onde a gente quiser. Com base nesse modelo aqui, a gente está seguindo a dedução de fórmulas e eu já estou botando um exemplo, um estudo de caso para a gente ir fazendo a dedução de fórmulas, mas ir aplicando. Ok? Então, para esse estudo de caso aqui que nós estamos trabalhando. Vou tirar ele daqui. Então, na equação do momento, trouxe ela para cá. Tá? Então, ó, no lugar do x, a gente vai botar 2, porque está trabalhando com esse pedaço aqui. Ó. Ou seja, 2 metros. Né? A metade dele. Ó.
em outra imagem, né? Eu trouxe essa imagem aqui, mas essa informação está nessa imagem aqui. Aqui, está nessa imagem aqui, tá vendo? O ponto cortante que a gente está fazendo. Então, nessa, com x sobre 2. Como x é 4, então x sobre 2 vai ser 2. É esse 2 que a gente está usando aqui. Então, substituímos x pelo 2. Você vai fazer o cálculo, né? Vai dar 40. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 4. Né? Tá aqui, ó, 40 menos 5 vezes 4. Então, fazendo essa análise para ver se vai dar certinho, bater com o resultado, quem quiser acompanhar, 40 menos, abre parênteses, 5 vezes 4, fecha parênteses. Vai dar 20 quilonewton vezes metro. Tá? E aqui agora a gente está trabalhando, né, a equação do momento. Então, aqui agora é vezes metro. Então, para M2, né, para o momento de 2 para a metade dele, ele vai trabalhar com um momento positivo máximo de 20 kN vezes metro. E não por metro, tá? Ok? A derivada do momento sobre a derivada de x vai ser igual a cortante. Então, o momento, né, positivo máximo ocorrerá quando a cortante for igual a zero. Então, fazer a derivada da equação do momento no ponto onde esse momento é máximo, é a equação do cortante. Ou seja, derivando a equação do momento, a gente chega na equação do cortante. Tá? Temos a equação do cortante. Então, vamos lá. Tínhamos isso aqui, ó, né? Estava aqui na metade, só que a gente fez uma análise da metade daqui para a esquerda. Então, x sobre 2 a equação do cortante, a equação do momento. Se a gente derivar, né, a equação do momento, a gente já chega na equação do cortante, desculpa. Então, uma outra forma de você fazer. Chegou na do momento, calcula do cortante. Né? Não fazer por dedução, fazer por derivada. Estou mostrando que pode ser feito, tá? Então, derivando a equação do momento fletor, que é o m de x, para chegar no cortante. Então, derivada do momento fletor sobre a derivada de x. Então, o que nós temos aqui? Ó? O que dá para derivar? 20x vira 20, sai o x. Tá? Então, a derivada de 20x é x. Derivada de x ao quadrado, né, é 2 vezes x. Ou seja, qx ao quadrado vai ser 2qx. E esse 2 com esse 2 aqui de baixo a gente simplifica. Então, 20 menos qx. Então, essa é exatamente a nossa equação do cortante. Tá? Então, se você calculou o momento fletor, quero calcular a equação do cortante. Você pode fazer a derivada direto. Tá? Não precisa fazer o passo a passo da equação do cortante. Se fizer a derivada direto, você chega nela. Então, está aqui, destacada. Ok? O cortante foi o que nós fizemos aqui no meio.
observação, né? O cortante é o ponto onde nós temos, aqui, ó, o cortante é o ponto onde nós temos o momento positivo máximo. Tá? Momento positivo máximo. Então, aqui nós temos o comprimento, né? Metade do comprimento do cortante para a direita, metade do comprimento do cortante para a esquerda. Então, nós vamos ter a carga sobre o comprimento sobre o 2, para cá e para cá, né? Em cada ponto de apoio desse daqui. E se aqui é sobre 2, então a metade para cá vai ser sobre 4, metade para cá vai ser sobre 4. Ok? E a resultante, que antes era a carga vezes o comprimento, vai passar a ser a carga vezes o comprimento sobre 2, porque a gente está pegando nesse ponto aqui da metade a resultante. Então, para cargas distribuídas em um vão com 2 apoios, que é esse nosso caso, né? 2 apoios, dentro de um sistema isostático, podemos aplicar a seguinte fórmula, né? O momento positivo máximo vai ser igual a carga vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8. Ok? Dividido por 8. Já que a gente está fazendo a análise nos 2 pontos. Tá? Ok, pessoal? Essa fórmula aqui, inclusive, ela fica em tabela. Ela é uma fórmula pronta, tá? É só mostrando dedução. Vai. Oi? Então, independente da carga, a fórmula será essa daí que você tá colocando aí, correto? Para carga distribuída em um vão com 2 apoios. 2 apoios. apoios. Semi-isostático, isso aí. Beleza. Porque tem hiperestático também. Aí é outra coisa. Ok. Ok? Então, vigas isostáticas, né? Temos 3 equações. O somatório de H igual a 0, uma análise horizontal. O somatório, né, da altura igual a 0, uma análise horizontal, puramente horizontal. O somatório do momento igual a 0, né? E o somatório de y igual a 0, uma análise vertical. Então, o número de equações ele vai ser igual ao número de incógnitas. Né? Que tiver na equação. Então, 3 equações, 3 incógnitas. Né? O N, o Q e o M. Ok? Então, aqui, ó, H, a gente está analisando uma altura 0 e os 2 pontos VA e VB. Né? O vetor A e o vetor B. Tá? Então, aqui é considerado apoio e aqui é considerado como se fosse parede, né? Então, a gente faz uma análise da direita para a esquerda. Ou pode fazer uma análise da esquerda para a direita. Depende de como a gente vai estar analisando. Ok? A gente vai chegar no momento aqui que nós vamos ter a força resultante da direita para a esquerda para a direita, e o momento resultante a gente vai fazer uma análise, né, de um equilíbrio de forças aqui. Vigas hiperestáticas, olha aqui, ó. Eu acabei de comentar, tá vendo? A gente passa a fazer uma análise como se aqui fosse peso e o apoio estivesse na esquerda. Ó, temos 4 pontos de apoio. Nós vamos ter a resultante da força da esquerda para a direita e a resultante da força da direita para a esquerda, olha aqui, ó, nesses 2 pontos do meio. Né?
Nosso caso são 2 apoios só. Se forem 3 apoios, momento daqui para cá e daqui para cá. Tá? A gente vai analisar separadamente. Ok? No nosso é mais fácil porque não tem tantos apoios assim. Processo CROIS. Tá? O processo CROIS, pessoal, ele... aqui, pessoal, ficou claro? Né? Se você tem pontos diferentes de apoio, ele vai fazer a força da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, tem que ser um equilíbrio de forças. Né? Tem que dar o mesmo valor. Então, essa análise, a gente faz uma análise separada. Né? Tem que dar o mesmo valor, esse equilíbrio de forças. Em cada ponto de apoio. Né? O processo CROIS, pessoal, é um método baseado no deslocamento. Então, o processo de CROIS, ou processo da distribuição de momentos, né, consiste em obter os esforços nas barras, fazendo-se equilíbrio de esforços, equilíbrio de momentos, em torno dos nós. Então, o momento atuante no nó, é um momento aplicado diretamente no nó, positivo, né? Ou seja, com momento de engastamento perfeito, devido às cargas nas barras. Ele vai ser distribuído pela barra, né? Pelas barras que concorrem no nó, de acordo com a rigidez da barra. Então, a gente vai fazer uma análise, a análise dos nós, ela é interpretada de acordo com os pontos de apoio. Tá? Então, o processo de CROIS para vigas de seção constante, né, de diâmetro constante, depende da solução de 3 problemas. A determinação dos momentos, né, de engastamento perfeito, da rigidez de cada viga e do fator de distribuição de carga de cada membro da estrutura de consideração. Eu vou destacar esses pontos. Ó, determinação do momento de engastamento perfeito. Determinação da rigidez de cada viga e do fator de distribuição de carga de cada membro da estrutura. Peraí que vai aparecer. Achei que estivesse aparecendo. De cada membro da estrutura em consideração. Tá? Como não estava aparecendo, a determinação dos momentos de engastamento perfeito, determinação da rigidez de cada viga e determinação do fator de distribuição de carga. Tá? Então, sobre o método de distribuição de momentos, Croix escreveu que deveria ser imaginado que todos os nós da estrutura não pudessem girar, né? E que os momentos de engastamento perfeito nas extremidades das barras fossem calculados para esta condição. Então, para cada nó da estrutura, distribuiu-se os momentos de engastamento perfeito, desequilibrados entre os membros conectados na proporção de cada rigidez. Então, multiplica-se o momento distribuído para cada membro, para o nó, pelo fator de distribuição de carga. Então, nós vamos pegar o momento distribuído, né, que nós vamos calcular com a equação do momento distribuído,
e vamos multiplicar pela distribuição de carga. Nós vamos calcular a distribuição de carga, vamos multiplicar esses dois para a gente ter uma ideia do engastamento perfeito, momento de engastamento perfeito. Nós vamos ver qual é o ponto de desequilíbrio e o que nós precisamos fazer matematicamente para equilibrar, tá? Para ter o equilíbrio perfeito entre os membros conectados à proporção de cada rigidez da viga. Tá? Então, distribui somente a carga recebida. É o que nós vamos fazer. Distribui somente a carga recebida. Nós vamos repetir esse processo até que os momentos transportados sejam tão pequenos que possam ser desprezados. Né? Ou seja, nós vamos analisar baseado em norma. Gente, aqui eu estou explicando textualmente o processo CROIS, né? Vai ser mais fácil de entender com o passar das aulas calculando. Aqui é que a gente faz análise com a norma. Né? Por exemplo, a norma ela vai te afirmar um valor específico, né? Específico ela vai apontar um valor específico que abaixo daquilo ali você despreza, tá? Então, no momento certo, eu vou destacando esses pontos da ABNT NBR 6118, tá? Mas o foco é exatamente esse. O foco é, né, a gente chegar num ponto que a norma diz que abaixo dali você despreza. Né? A gente vai distribuir somente a carga recebida e vamos repetir esse processo. Opa, o momento transportado está menor do que o exigido pela carga, então é aqui que a gente para. Vamos somar todos os momentos das extremidades da barra de cada membro a fim de obter, né, o momento verdadeiro, em cada ponto na barra, a fim de ter o momento verdadeiro. Para uma estrutura com um único nó, é a solução exata. Né? Mas para mais de um nó, a solução a gente trabalha de forma aproximada, tá? Que é o chamado processo interativo, que é o que nós vamos fazer. A gente vai calculando, chegamos a determinado valor. Ah, deu 30,17. A solução exata é se batesse 30. Então, por método de aproximação, a gente vai 30,17, a gente vai desprezar o 0,17 e vai usar o 30. Tá? Isso é o que eu estou querendo dizer. Então, o processo CROIS, né, ele trata de você pegar... Aqui está com 3 pontos de apoio, né? De você pegar a barra e fazer uma análise de equilíbrio de forças. Para cima é positivo, né? Para baixo é negativo. Então, como tem um ponto de apoio nesse exemplo aqui, então, positivo vai estar para cima, né? Daqui para cá. E nesse meio aqui, nessa primeira metade, a força vai estar negativa, vai estar para baixo. Bem como do meio para a esquerda, também vai estar uma força resultante aqui para baixo. Faz sentido, né? Você tem ponto de apoio, força positiva. Não tem ponto de apoio, força negativa. Se colocasse outro ponto de apoio aqui, ó, ele ia subir, ia descer, ia subir de novo no ponto de apoio, ia descer, ia subir de novo no ponto de apoio seguinte. Tá? Então, o processo de CROIS, ele faz essa análise, tá, do equilíbrio de forças. Você bloqueia um ponto, no caso, bloqueia aqui, e faz uma análise desse equilíbrio de forças. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou dizendo que o equilíbrio de forças, ele
me dá 2 pontos, 2 momentos. Então, se ele me der 2 momentos aqui no meio, da esquerda para a direita dá um momento, da direita para a esquerda dá outro momento, né? Então, se nós temos 2 pontos, 2 momentos, a gente tem que trabalhar com essa informação aqui. Então, a gente vai fazer a variação entre eles, que é exatamente o desequilíbrio que nós comentamos. Não estou achando aqui. A parte de desequilíbrio que nós comentamos. Aqui, ó, fazendo equilíbrio do esforço, os momentos. Então, a gente achando o desequilíbrio está mais para trás que eu comentei, né? O desequilíbrio é essa condição quando ele dá da esquerda para a direita um momento e da direita para a esquerda outro momento. Tá? Então, é o ponto, a variação do momento que nós chamamos de desequilíbrio. Se ele bater o mesmo ponto, pode dar o mesmo valor. Está equilibrado. Ok? Está dessa forma aqui. Eu posso até colocar aqui, para depois, quando passar para vocês. Só um momento. Não estou achando se achei. Delta. M. Em equilíbrio. Quando só tem um momento. Tá? Vai aparecer agora aí. E quando tem da esquerda para a direita dá um valor, da direita para a esquerda dá outro valor, nós temos uma variação, a gente vai calcular a variação, né? Significa que está em desequilíbrio, o equilíbrio de força. Repara que não, a força aqui está muito maior. Ou seja, a resultante ela está aqui, não está no meio. Está mais para cá. Então a força aqui é maior do que aqui. Momentos. Vou voltar para a tela de transmissão. Momentos de engastamento perfeito. Então, os momentos de engastamento perfeito já são conhecidos, podem ser encontrados em tabelas. Então, a tabela abaixo ela apresenta a expressão de alguns momentos de engastamento em função do carregamento e do tipo de vinculação das barras. Então, o lado bacana daqui, pessoal, é que, olha aqui, ó, 2 pontos, ó, um comprimento só, resultante aqui no meio. Olha aqui, ó. O momento analisando da esquerda para a direita, né? Ou seja, o momento em A, né? O Q, né, que aqui está como P, que é a carga, né, total, vezes o comprimento ao quadrado dividido por 8. Ó. Lembra que eu falei para vocês que já tinha as fórmulas prontas? Melhorou, gente? Consegui dar um zoom aqui. Está no máximo. E agora analisando, deixa eu pegar esses 3 quadros aqui. Né? Caso de carregamento, que é o que nós temos nesse momento. Fazendo análise
né, do momento em A, então, positivo, e fazendo análise do momento em B, só muda o sinal, inverte o sinal. Tá? Agora, se for fazer uma análise, né, do momento MA menos MB, aí aqui já muda, tá vendo? Já muda para 12, já são fórmulas conhecidas prontas, né, que a gente utiliza aqui, ó, momentos de engastamento perfeito, que é a conversão de Grinter, tá? O cara que descobriu isso tudo, a gente já tem as tabelas com os valores específicos. Em determinado ponto, olha aqui, a gente vai fazer a análise parcial, né? Lembra? Eu cheguei a falar com vocês. Então, nós vamos usar 3 vezes o que a gente está utilizando, né? A carga. Aqui está como P, não tem problema. Ele está falando de ponto, né? Vezes o comprimento sobre 16. Ou se for em B, né? Aqui, analisando da esquerda para a direita, MA. Né? E da direita para a esquerda, MB. A diferença é que vai ter o menos e sobre 3 sobre 16. Tá? Ok? Não se assusta não, que na hora que a gente estiver trabalhando os cálculos em cima disso, a gente vai passar por elas e vamos buscar a tabela de novo, tá? E vamos aplicar o passo a passo, fazendo exercício, e vamos pegando as tabelas novamente. Ó, tá vendo? Lembra que na tabela, né, de conversão, de momento de encaixamento perfeito, vamos pegar a tabela, olha ela aqui, ó. Vamos pegar essa fórmula, vamos calcular. Vamos pegar essa, vamos calcular. Por causa disso, por causa disso. Então, no passo a passo, a gente vai utilizando, tá? Então, não se assusta com esse monte de fórmula e com um monte de análise, não. A gente vai usando passo a passo, de acordo com o que a gente vai avançando. Outras tabelas, ó. Momento de engastamento perfeito, viga com inércia constante. E aqui, grandezas auxiliares para as barras com inércia constante. Então, aqui, ó. Repara na fórmula, pessoal. Eu não consigo aumentar o zoom aqui, mas a gente consegue pegar o nosso exemplo, que é esse primeiro aqui. Tá vendo? A análise da esquerda para a direita, menos Q vezes L ao quadrado sobre 8. Momento em A, uma análise, desculpa, da direita para a esquerda, um momento em A, uma análise da esquerda para a direita, aí já é mais Q vezes L ao quadrado, comprimento ao quadrado, sobre 8. E se a análise for de um sobre um pelo outro, né? Se for analisar o momento em A, mais Q vezes, que é a carga, né? Vezes o comprimento ao quadrado, sobre 12, né? E o momento em B, menos Q, que é a carga, vezes o comprimento ao quadrado, sobre 12. Esses números aqui, gente, nós vamos pegar a tabela e vamos usar as fórmulas prontas, né? Dedução de fórmula, geralmente é na engenharia que a gente faz o passo a passo para dizer por que chegou no 12, por que chegou no 8, tá? Uma coisa ou outra mais simplificada eu até destaco para vocês. Na engenharia, a gente faz o passo a passo para entender por que desse 8, por que desse 12, mas por que desses outros números aqui, por que do 16. Tá vendo aqui? A gente está trabalhando com esse caso aqui, né, com o momento cortante no meio. Nós vamos usar esses pontos aqui. Ou corta em cima ou corta embaixo. Mas dá para analisar assim. Até na engenharia a gente faz o passo a passo, mas depois passa a utilizar a fórmula pronta. Ok?
Então, aqui, sem fazer análise de resultante, fazendo análise de resultante, utiliza essas fórmulas. Ok? Mas não precisa se preocupar em dar print agora não, que no momento certo a gente vai voltar nas tabelas. E aqui a análise de grandezas auxiliares para barras, né, com inércia constante. Engastada, né, que é quando você faz a análise parcial dela, ou bem engastada, quando você tem fazendo uma análise de uma sobre a outra. Tá? Você tem casos diferentes aqui para aplicar. Ah, o Rafael escreveu aqui, ó, mas é assustador. É assustador. Por isso que, se vocês repararem, eu estou botando muito passo a passo a apresentação, né, para ir falando de cada ponto, para destacar cada ponto. E pode ser necessário você precisar reassistir essa aula, exatamente por causa do passo a passo. Tá? Mas a gente, na hora que começar... Tanto é que o exemplo lá, ao invés de só falar de fórmula, eu fui já aplicando, para a gente já ter mais ou menos uma ideia de aplicação. Mas quando a gente for focar em exercícios, aí você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Só é muito trabalhoso, não tem jeito. É muito trabalhoso, sim. Tá? Rigidez das barras e coeficientes de transmissão. Lembra que eram os outros 2 pontos? Rigidez da barra e coeficiente de transmissão? Eram 3. Vou voltar lá rapidinho. Eu destaquei eles. A determinação dos momentos de engastamento perfeito, usando aquelas fórmulas daquelas tabelas. E agora vamos falar sobre rigidez de carga, rigidez de cada viga e fator de distribuição de carga, que é exatamente o coeficiente de transmissão. Ok? Então, a rigidez de uma barra, a gente utiliza a letra K, em um nó, é o valor do momento aplicado nesse nó capaz de provocar um giro unitário no mesmo nó. Então, em barra biengastada, né, a rigidez da barra biengastada é dada por esta fórmula. 4 vezes E vezes I sobre o comprimento, a qual equivale ao momento que surge um nó A, devido ao giro unitado nesse mesmo nó. Tá? Então, nós vamos calcular o K para depois alimentar as formas para calcular o coeficiente de transmissão. Então, o giro unitário no nó A produz um aparecimento de um momento no nó B, de mesmo sentido e rotação em nó A. Eu comentei lá atrás que tinha que fazer o equilíbrio. Tá? Que tinha que fazer o equilíbrio. Então, desta forma, o coeficiente de transmissão de um momento de um nó para outro nó engastado, supondo a barra com inércia constante, vai ser definido como sendo a relação, né? Coeficiente de transmissão entre A e B vai ser igual o momento A sobre o momento B, igual 1 sobre 2. Sendo, né, o momento em B, o momento em A, o momento nas extremidades da barra, devido ao giro unitário na extremidade A. Tá? E vai ser igual ao giro unitário na extremidade B. Né? Então, a análise da viga e a fórmula para calcular. Olha o giro aqui, ó. Por isso que faz aquela curva, gente, ó. É por causa desse giro aqui, ó, de força resultante, para cima ou para baixo, né? Marca, engastamento é um apoio estrutural, é um esforço, né? É um apoio estrutural que impede os movimentos de rotação e translação. Então, o movimento de rotação é de forças, tá? Ele realmente impede rotação e translação,
Só que a rotação que a gente está falando é de força. Ok? No ponto A, no ponto B, e um em relação ao outro. Ok? E vai chegar a um determinado ponto que a gente vai ter viga com apoios no meio também. Então, vai ter isso daí do meio para a esquerda, do meio para a direita, a pontos diferentes. E não só do apoio da esquerda do apoio A para o apoio B, ou do apoio B para o apoio A. Tá? A viga engastada rotulada, né, está um momento devido ao giro unitário em A. Está do lado esquerdo aqui. Tá vendo? O giro não é da viga, o giro é do momento, tá? Da resultante aqui. Convenção de sinais. Então, será utilizada a convenção de Grinter, né, e no cálculo de equilíbrio dos nós será considerado positivo o momento que atua no nó em sentido horário. A gente vai entender que é um momento positivo, mantendo a convenção de esforços positivos na extremidade da barra no sentido anti-horário. Tá? O esforço, o momento positivo máximo, ele vai ser para cima mesmo. Tá? Como nós já vimos. Agora, aqui em sentido horário, a gente vai considerar o cálculo de equilíbrio dos nós como positivo. Tá? Será utilizada a convenção de Grinter e no cálculo de equilíbrio... não, só repetir aqui. Na verdade, eu não sei por que ele repetiu. Não, foi eu mesmo que dei Ctrl+C, Ctrl+V. Então, aqui, ó, o nó da barra... Pronto, consegui aumentar. Aproveitando. Nós tínhamos isso daqui, né? Aí é o ponto de apoio, ponto de apoio. Então, ele vai proporcionar no ponto de apoio esse giro. Então, é como se você separasse e fizesse individualmente. Né? No nó e na barra. No nó e na barra. Como se separasse e fizesse individualmente. Por isso que a gente faz a análise da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Tá? Para fazer a convenção dos momentos positivos. E aqui sobre 12 são aquelas... Positivo e negativo são aquelas fórmulas, né, da tabela, né, de engastamento de Grinter. Tá? Coeficiente de distribuição. Seja no nó A da estrutura abaixo, devido à atuação de carga, né, de um momento M, aqui, ó o giro, exatamente o que a gente está falando. O nó A irá girar de um ângulo, ele vai girar de um ângulo, tá aqui, ó. Olha o equilíbrio de forças aqui, ó. Se ele gira para a esquerda, olha que equilíbrio de força, vai ser o contrário, vai estar puxando, né, a viga e vai estar fazendo um equilíbrio nesse nó aqui, ó, nesses pontos, com esses ângulos. Aparentando, então, nas extremidades das barras 1 e 2, 3 barras, ó. 1 e 2 e 3 momentos proporcionais à rigidez das mesmas e rotação sofrida no nó A. Então, aqui está apresentando aqui o equilíbrio de forças, né? Pórtico do plano indeslocável. Aqui está apresentando, né, o ângulo de acordo com a resultante, né, das forças, dos momentos. E no último vai estar apresentando, né, os pontos de rigidez sofridos pelo nó A. Lembra que eu falava que faz separadamente, ó, os pontos de rigidez. Então, pegando esses pontos, no nó, né, esses momentos atuam como sentido inverso, pois representam os esforços da barra sobre o nó. Né? O momento positivo máximo vai ser no sentido e o esforço da barra no sentido contrário. Então, aqui estou destacando o momento atuando no nó A.
né? Olha aqui, ó, do equilíbrio. K1, o coeficiente de distribuição é o K. Então, se a barra 1, K1 vezes o ângulo, né? Coeficiente de distribuição, se a barra 2, K2 vezes o ângulo. Equilíbrio de distribuição, K, se a barra 3, K3 vezes o ângulo. Ok? Então, agora nós vamos trabalhar com K1 vezes o ângulo, K2 vezes o ângulo, K3 vezes o ângulo. Para que haja equilíbrio, para corrigir o desequilíbrio, né, o somatório vai ser igual ao momento no ponto A, que vai ser igual, né, a zero, vezes os momentos na barra 1, né, no pórtico 1, 2 e 3. Então, vai ser igual ao momento total. Então, nós não vamos calcular essa fórmula, tá, gente? Ela só está deduzida aqui, né? Que os coeficientes, o somatório dos coeficientes de distribuição menos o momento dá igual a zero, né? Ou que o somatório dos coeficientes de distribuição vezes o ângulo vai ser igual ao momento, né? São formas diferentes de analisar a mesma coisa. Então, se a gente pegar aqui, ó, e disser que o somatório dos coeficientes que nós vamos calcular, né, de distribuição, aqui são 3, porque no exemplo que estou falando agora, aqui são 3 pontos, né, de apoio. Vezes o ângulo, que vai ser o mesmo para aqui, ó, do equilíbrio de forças, ó, vai ser o mesmo ângulo, vezes o ângulo vai ser igual ao momento, no ponto A. Então, de onde podemos concluir que um binário aplicado no nó A, se distribuir pelas barras, né, que concorrem nesse nó proporcionalmente à rigidez de cada uma das barras nesse nó. Tá? Ficou um pouco mais complexo de entender a partir desse texto aqui. Se você aplicar, né, uma força no nó, né, irá distribuir pela barra, proporcionalmente à rigidez da barra. Então, chama-se de, traduzindo, né? Então, chama-se de coeficiente de distribuição o DI da barra, I. Né? Então, a gente vai trabalhar com um D minúsculo, que é o coeficiente de distribuição. Aqui é I porque está chamando na barra de I. Então, o coeficiente de distribuição vai ser o inicial sobre o somatório dele. Portanto, o momento, né, por exemplo, o momento no ponto A, né, vai ser igual ao coeficiente de distribuição vezes o momento que foi calculado. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos calcular o coeficiente de distribuição, multiplicar pelo momento daquele lado esquerdo ou do lado direito, momento em A, momento em B, para ter o cálculo do momento total, já com o coeficiente de distribuição distribuído. Pessoal, a aplicação do método de Croix já é pegar todas essas fórmulas que nós analisamos e ir fazendo passo a passo. Eu estou vendo agora aqui a pergunta do Mar. E ir fazendo passo a passo. Deixa eu voltar aqui. E ir fazendo passo a passo, né, com a aplicação delas. Tá? O Marco fez aqui uma pergunta. Por que mesmo com bases iguais, o lado esquerdo é mais e o direito é menos? É porque ele usa como uma referência lá no início que nós falamos, para o coeficiente de corte, né? O momento de corte. Então, dali para a direita ele entende como negativo, dali para a esquerda entende como positivo a aplicação. Ok?
Então, pessoal, vou deixar essa parte aqui de aplicação para a próxima aula, né? E vocês vão ver que a gente vai pegando as equações que nós, né, deduzimos e vamos aplicando, vamos fazendo os desenhos de força resultante, positiva para cima, negativa para baixo, né? Com a análise da direita para a esquerda, né, do momento de corte ali. Para a esquerda vai ser positivo, para a direita vai ser negativo, né, a polaridade da equação. Então, tudo isso a gente vai aplicando a partir da próxima aula. Ok, pessoal? Deixa eu selecionar aqui. Eu vou parar de gravar aqui a aula.